Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui na Escola de Doutrina Bíblica e hoje nós vamos falar de um tema muito atual que é a liberdade, né? Nesta semana tivemos muitos movimentos populares, né? E um dos motivos também foi a liberdade. E assim, e o pastor Hélio, né, pensamos em abordar esse assunto, por ser um assunto atual e por darmos também uma visão bíblica do assunto, né? E dando essa visão bíblica do assunto, a gente também fazer a oposição entre o que Jeová pensa ser a liberdade, o que o homem pensa ser a liberdade e que o Evangelho fala que é a liberdade, que Jesus fala que é a liberdade. Então, dessa maneira, o estudo vai fazer essa oposição. O que era a liberdade no Velho Testamento, o que é a liberdade para uma pessoa que não é religiosa e o que é a liberdade que Jesus deixou para nós. Então, o assunto acho que vai ser proveitoso, aproveitem. E eu só quero fazer uma oração para que os nossos corações possam estar preparados para ouvir a palavra, amém? Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, agradecendo, Pai, a oportunidade de podermos dividir, Senhor, da Tua palavra tão rica, Senhor. Abençoe nossas vidas, abençoe nossos corações, abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos entender as riquezas da Tua palavra, Pai. Entregamos todas as coisas em Tuas mãos, Jesus. Oramos ao Pai em Teu nome. Amém. Amém, pastor. Amém, Eliette. Queria deixar aberto para que você faça intervenções, o pastor Valdo também. Aliás, eu quero dizer que a boa parte dessa pregação saiu da Eliette, né? Então, nós conversamos e aí nós resolvemos montar esse estudo bíblico que fala sobre liberdade, tá bom? Então, se você chegou até nós através do YouTube, saiba que nós temos cultos regulares na igreja e temos um site, o www.igrejadeinterlagos.com.br, e lá você tem os nossos horários de culto. E aí você pode acompanhar, tem um botãozinho na parte de cima e está escrito ao vivo. Aí você clica lá e você vai, se tivermos ao vivo naquele momento, então você vai nos ver lá. Seja bem-vindo, somos uma igreja evangélica, nós acreditamos na palavra, na Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Temos uma visão um pouco diferente da teologia sobre a Bíblia, e você vai perceber isso nesse estudo, tá bom? A teologia, ela determina o que se deve pensar, né? Como se pensa e o que devemos interpretar da Bíblia. E nós não pensamos assim. Nós vemos a Bíblia de uma outra maneira. Nós vemos a Bíblia como um livro dinâmico, espiritual e que traz a palavra de Deus, né? Então nós tomamos a liberdade de estudar a Bíblia e questionar, tá bom? Então seja bem-vindo. Muito bem, liberdade, né? O que será que é a liberdade? A gente poderia fazer aqui um tratado filosófico sobre a liberdade, tá certo? Mas eu não sou filósofo, eu não estudei filosofia, pouco conheço sobre filosofia. Minha área é a área de exatas, eu sou físico, então filosofia não é muito bem minha praia, mas eu penso um pouco, eu gosto de pensar, né? E eu fiz aqui algumas... coloquei aqui alguns pensamentos meus a respeito da liberdade. Então, o primeiro passo, o que será que é a liberdade, né?
Existe assim, um número muito grande de definições de liberdade. Então você olha um pássaro voando lá no céu e você fala, puxa, aquele pássaro é livre. Né? Você vê uma pessoa andando na rua, você fala, puxa, aquela pessoa é livre. Né? Você vê, por exemplo, um passarinho na gaiola, você vai falar assim, aquele passarinho ele é cativo, ele é preso. Né? Então, esse é um conceito muito relativizado, bastante relativizado. E ele tem que ser analisado diversos aspectos. Né? E eu vou destacar aqui alguns aspectos que eu escolhi para trazer para vocês a respeito da liberdade. Evidentemente, nós vamos olhar isso à luz da Bíblia. Né? Então, a gente poderia dizer que, de uma forma geral, a liberdade é poder movimentar-se conforme a própria vontade. Por exemplo, estou com sede, vou ali na minha cozinha, pego um copo d'água. Preciso ir trabalhar. Levanto cedo, né, pego o meu carro, vou até o trabalho, faço lá o meu serviço. Volto para casa. Então, existem vários conceitos a respeito de liberdade. Né? Por exemplo, um sujeito que tem muito dinheiro, a gente poderia dizer que ele é um sujeito livre financeiramente. Né? Ele pode gastar o dinheiro como ele quiser. Né? Então, vou dar um exemplo aqui de uma girafa lá na savana africana. Não aquelas girafas da Amazônia, tá? Estou falando das girafas da savana africana. Ela é um animal em liberdade, ou seja, vai onde quer, procura o seu alimento, né? Nos lugares que ela achar que tem o alimento, ou que convém, vai lá, come, vai, volta, sai, anda. Uma pessoa em liberdade, no ponto de vista jurídico, é uma pessoa que não está presa numa cadeia. É aquela que pode viver em sociedade sem nenhuma restrição. Né? Ela vive lá em sociedade. Ela quer abrir um comércio, ela abre. Ela quer procurar emprego, ela procura. Ela quer estudar uma faculdade, ela estuda. Ela quer viajar para o litoral, ela viaja. Né? E assim vai. Quer dizer, uns conceitos de liberdade muito interessantes. Existem alguns conceitos de liberdade que são bastante questionáveis, eu diria assim. Né? Então, eu lembro que quando eu era menino, tinha uma propaganda na televisão do Hollywood. Né? Hollywood era uma marca de cigarro. E Hollywood sempre fazia uma propaganda do cigarro. Naquela época podia ter propaganda de cigarro na televisão, hoje não pode mais. Né? O Hollywood fazia umas propagandas muito legais, muito legais. Até quem não queria fumar tinha vontade de fumar, por causa das propagandas. Então, normalmente era assim, era um sujeito num esporte radical muito da hora, sabe? Tipo, um bug nas dunas. E aí tocava aquele rock maravilhoso, sabe? Um rock muito bacana, dando aquela sensação, né? Procurando fazer com que as pessoas se sentissem inseridas naquele contexto. Para que elas comprassem cigarro, para que elas fumassem Hollywood. Né? Então ela sempre associava a liberdade dos esportes radicais com o uso do cigarro. Né? E hoje a gente sabe os males que o cigarro produz. Né? Sempre na década de 70, década de 60, eu lembro, eu sou dessa época, né? Então uma pessoa fumando um cigarro era uma coisa charmosa, uma coisa descolada, legal, sabe? Quem não queria fazer parte desse contexto? Então, tinha-se essa sensação de liberdade. Percebe? O cigarro ou as propagandas de cigarro, elas te davam essa sensação. Eu lembro de um cigarro chamado Vila Rica. E era um jogador de futebol, né? Chamado Gerson, um grande jogador de futebol. E nessa propaganda ele tinha aquele sotaque carioca, meio, sabe,
um sotaque assim mais sem vergonha, você sabe, meio, não é? Aí ele falava assim, você que gosta de levar vantagem em tudo, fume Vila Rica. Tentando passar essa imagem de que o cigarro ia te dar a liberdade de tirar vantagens das coisas. Percebe? E tanto é que essa propaganda ela foi tão forte que hoje a gente tem aqui no Brasil essa... Não sei se... A gente chama de lei de Gerson, né? A lei de Gerson é tirar vantagem de tudo, né? Tá certo? E ficou assim, esse cara ficou marcado, esse Gerson, um grande jogador, ele ficou mais marcado por fazer propagandas de cigarro do que jogar futebol, que era um grande jogador. Eu assisti jogos com ele. Então, a liberdade, ela é um conceito relativo, né? Percebe? Você poderia dizer que um sujeito que fuma, ele tem alguma liberdade? Né? Sob o ponto de vista biológico, de saúde, não. Ele é uma pessoa que é escrava. Ele está preso ao cigarro. Ele não tem liberdade. Olha como o comércio, né? O comércio de Satanás, não sei se você já ouviu esse termo lá no Velho Testamento, né? Por causa do teu comércio. Né? Ele até usa essa expressão. Eu acho que deve estar em Isaías ou em Ezequiel, não me lembro agora. É o comércio de Satanás. Ele sempre faz essa inversão tosca, nojenta a respeito de liberdade. Por exemplo, uma ideia muito comum. Um sujeito solteiro é um cara livre. Um sujeito casado não é um sujeito livre. Percebe? Vende-se muito essa ideia de que o cara solteiro é um cara livre, ele pode fazer o que ele quiser, não tem que dar satisfação para ninguém e tal. O sujeito que é casado, não, ele tem que ficar ali, cuidando da esposa, cuidando dos filhos, da casa, ele não pode fazer o que ele quer. Percebe? Então, a gente tem um problema muito sério aí sobre liberdade. O que é a liberdade? Né? A liberdade ampla, total, ela existe? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela ampla, total e restrita, isso existe? Não. A gente sempre vai ter liberdade em alguns aspectos e não vai ter liberdade em outros aspectos. Isso é normal. Veja lá para mim. Me tirando a concentração, o cachorrinho aqui. Então, a gente tem que olhar para esse aspecto da liberdade com um determinado cuidado. Né? Nunca existe liberdade ampla e total. De jeito nenhum. Por exemplo, eu posso ser um sujeito livre juridicamente falando. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, de viver, conviver em sociedade. Porém, eu posso dizer que eu sou um sujeito preso porque eu sou casado, de acordo com aquela definição que a gente leu aqui, que a gente falou agora há pouco. Eu não me sinto preso, né? Mas, sob esse aspecto, eu poderia dizer que eu sou preso. Eu estou preso por causa dessa minha condição de casado. Não me sinto assim, tá? Estou só dando um exemplo, por favor. Tá bom? E assim vai, quer dizer, tem várias situações onde, por exemplo, eu estou preso ao meu trabalho, à minha profissão. Eu não posso exercer outro tipo de profissão. Por quê? Porque eu escolhi essa. Então eu estou preso, estou cativo na minha profissão. Eu tenho que fazer aquilo lá para o qual eu me dediquei algum tempo dos meus estudos. Entendeu? Então a liberdade é uma questão relativa. Por exemplo, a Eliette falou que nesse fim de semana, para quem não sabe, nós tivemos um grande movimento, né, no Brasil não sei se é protesto, mas de manifestação. Né? Houve, assim, a Avenida Paulista ficou lotada, Brasília ficou lotado de gente, Belo Horizonte ficou lotado de gente, a Orla lá do Rio de Janeiro ficou lotada de gente. Todos eles
proclamando uma das pautas que era a liberdade. Por quê? Porque compreende-se, esse povo compreende que de alguma maneira estão tirando as suas liberdades. Algum tipo de liberdade. Pelo que eu li, em função de um ministro da Corte Suprema que tem feito algumas arbitrariedades e o pessoal está reclamando por isso. Eles não querem isso, né? Pelo que eu li. Não vou aqui discutir política, que não é esse o meu objetivo, e eu também não acho que a igreja tem que discutir muito esse tipo de assunto, né? Mas eu quero tratar aqui com vocês um tipo de liberdade muito importante na nossa vida, que é a liberdade espiritual. A liberdade, diria, não espiritual, mas a liberdade sob o ponto de vista espiritual. O que é a liberdade olhando por esse ponto de vista, né? Então, se a gente for olhar lá no Velho Testamento, a liberdade que era proposta pelo Deus do Velho Testamento, que é Jeová, né? Ele propunha uma libertação, um tipo de libertação, que estava muito ligado às questões financeiras, grana mesmo, né? Dinheiro, money. E era bem isso, umas questões territorialistas. Então, o povo judeu estava cativo lá no Egito. Aí o povo judeu foi tirado do Egito, levado para o deserto, né, numa espécie de libertação. Aí ficou preso dentro do deserto durante 40 anos. Aí eles foram em direção a Canaã, entraram em Canaã, e ali eles tiveram toda a sua saga naquele local. Percebe? Então, sob esse aspecto, eu quero discutir com vocês a respeito dessa liberdade. A liberdade do ponto de vista, lá no Velho Testamento, né? Como é que era a liberdade, proclamada a liberdade na vida espiritual das pessoas daquela época, né? Nós sabemos que Jeová, né? Jeová é o Deus do Velho Testamento, né? Tanto é que, se a gente for olhar, por exemplo, um texto bíblico lá do Velho Testamento, eu vou mostrar um para vocês aqui, né? Eu tenho aqui separado alguns textos e eu vou mostrar para vocês. Só um segundinho aqui para eu me orientar, né? Então tá aqui, eu vou participar com vocês. É um texto, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, inclusive, sobre esse texto, né? Então tá aqui, por exemplo, esse texto aqui, ó. Então, somente tendo cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, que o servo do... A palavra Senhor, está vendo que ela está em maiúsculo? Algumas Bíblias não traz esse detalhe, tá? Mas aqui nós procuramos textos que são realmente idôneos, tá bom? Você está vendo aqui, nessa tela, eu estou usando um programa chamado eSword. É um programa livre, free, e que você tem muitas Bíblias, né? Nessa parte aqui, ó, que você está vendo aqui, eu tenho aqui várias Bíblias. Eu tenho Bíblias em várias línguas. Eu tenho, por exemplo, em inglês, eu tenho em hebraico, tá vendo? Isso aqui está em grego, e assim vai. Tem várias Bíblias aqui, se você quiser estudar, né? Aí uma hora a gente vai até falar um pouco mais sobre. Mas essa palavra Senhor que está escrito aqui, ó, no texto, ela está em maiúsculo, todinha maiúsculo, caixa alta, né? Na realidade, no texto bíblico original, essa palavra Senhor, ela é traduzida por Jeová. Então, aqui ele está falando assim, ó, e disse-lhe tudo quanto Moisés, o servo de Jeová. Vou mostrar para vocês, não sei se o pessoal que está assistindo vai conseguir ver, mas o pessoal que está vendo a gravação vai conseguir enxergar. Vou mostrar aqui, tá vendo esse maisinho que tem aqui, ó? Significa que ela tem a referência Strongs. Essa referência Strongs, ela é um dicionário criado por um sujeito cujo sobrenome é Strongs, e ele criou uma espécie de numeração para as palavras bíblicas.
Então, aqui, ó, tá vendo? Ele está dizendo, ó, tende cuidado. Aí tem essa palavra cuidado aqui, está referenciado nesses dois números strongs. Tá vendo? Você não vai ver, mas se eu pôr o cursor em cima, para quem está me assistindo na gravação, vai perceber que apareceu um quadradinho e ali está escrito em hebraico. Aí depois tem a fonética do hebraico e depois tem a tradução em inglês. Tem alguns strongs já em português, mas o meu é mais antigo. E se você olhar aqui a palavra H3068, que é referência à palavra Senhor, você vai ver que está escrito na realidade, perdão, errado aqui, essa daqui, está escrito lá Iehová, ou como nós fizemos a corruptela da palavra Jeová, ou Iehová, certo? Então, toda vez que você vê essa palavra Senhor no maiúsculo, como está aí, na realidade ele está falando de Jeová. Poderia traduzir aqui, ó, tão somente tendo cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, que o servo de Jeová vos mandou, que ameis a Jeová, vosso Deus. Essa palavra Deus também tem um significado interessante. Então vamos lá, para quem está assistindo a gravação, vamos lá, a palavra Deus. H430. Olha lá, a palavra Deus é a palavra Elohim, El ou Him. Elohim, que a gente usa para falar. E a palavra Elohim, se você ver no dicionário Strongs, ele vai dizer assim, ó, Gods in the ordinary sense, Deus no sentido ordinário. E você vai ver que essa palavra está no plural. Então, Elohim, esse terminal IEM, significa o nosso S aqui. Tá certo? Então, ele, no fundo aqui, ele está dizendo assim: tão somente tem cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo de Jeová, vos mandou, que ameis a Jeová, vosso Elohim, e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e o servis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Percebe? A teologia, vou voltar aqui para você me ver, a teologia, ela é meio perigosa, sabe? A teologia é um pouco perigosa. Talvez, eu não sei se por intenção ou não quero que fique julgando a teologia, mas a teologia, ela diz o seguinte, que a Bíblia fala de Deus. Então, tudo que tiver Deus na Bíblia é Deus. Não é? E nós cremos num só Deus. E não é assim que o texto bíblico diz. O texto bíblico original, ele é um pouco diferente do que a teologia manda você acreditar. Isso é um perigo. Você, lá em Apocalipse, ele fala a respeito dessa interpretação, dessa mudança de sentido das palavras no texto bíblico. É um perigo isso. Porque pode levar o incauto a crer de maneira errada. A crer de maneira errada é você alimentar o estômago de Satanás. Percebe? Se eu, como pregador, faço você que está me assistindo acreditar em alguma coisa errada, eu estou alimentando a Satanás. Porque você não vai crer no verdadeiro Deus. Né? Sério? Então a gente toma esse cuidado aqui. Eu, como pastor dessa igreja, eu levo isso muito, mas muito. Sério? Não deixo barato, não. Não adianta vir aqui com as palavrinhas bonitinhas, como já tentaram me dissuadir desse pensamento. Não, a teologia diz,
porque não é bem assim, existe uma intenção por trás. Não, eu não sou uma pessoa incauta, percebe? Alguém está com o microfone ligado, eu vou fechar, tá bom? O microfone aí. Às vezes eu me perco um pouquinho. Ah, já silenciou, tá bom. Então, eu como pastor, eu não posso levar as pessoas ao entendimento errado do que está escrito na palavra. Não é? Tá certo? Lá no Novo Testamento, o Novo Testamento é em grego. Muitas palavras que estão no Novo Testamento em grego, a gente tem que olhar para tirar qualquer dúvida. Não podemos levar isso assim, tão de graça. Né? Não que você tenha que saber grego ou hebraico para entender o que está escrito na palavra. O que a gente tem que fazer é questionar. Eu não consigo achar que o Pai de Jesus Cristo é o mesmo que manda alguém mentir. Jesus jamais pediria para alguém mentir. Pelo contrário, vós tendes por pai o diabo. Não é assim que diz lá em João, capítulo 8? Ou então, por exemplo, Jesus, ele propaga a ideia de um pai celestial, um pai cuidadoso, que ama a sua família, que ama aqueles que o buscam. Percebe? E lá no Velho Testamento a gente vê um Deus guerreiro, um Deus iracundo, né? Um Deus que consome. E existem vários textos, a gente pode até mostrar aqui vários textos para vocês. E a gente vai olhar no hebraico, a gente vai olhar no grego, sempre que for necessário para tirar as dúvidas. Então esse texto que eu mostrei para vocês, a gente tem que tomar um certo cuidado ali. Você quer ver? Eu vou te mostrar. Daqui a pouco a gente volta para a liberdade. Tá certo? Vou te mostrar uma coisa muito interessante nesse texto que a gente acabou de ler. Muito bem. Ele fala assim, olha. Tende cuidado de guardar com diligência os mandamentos de Moisés, né? E a lei que Moisés, o servo de Jeová, vos mandou. Que ameis a Jeová, vosso Elohim. E que andeis em todos os seus caminhos. E guardeis os seus mandamentos. Então ele está dizendo aqui que é fundamental que nós guardemos os seus mandamentos. Quais são eles? Está lá em Êxodos 20, os 10 mandamentos. E depois tem mais 613 mandamentos, ordenanças, leis e etc, etc. Depois você procura na Bíblia, você vai ver que tem mais de 600. Aí Jesus, lá no Novo Testamento, ele fala assim, o que dizeis os antigos? Que é olho por olho, dente por dente? Mas eu vos dou um novo mandamento. Que amais o teu próximo como eu vos amei. Muita gente fala errado esse versículo. Né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é do Velho Testamento. Do Novo Testamento não é a ti mesmo. Cuidado com isso, tá vendo? A Bíblia fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia no Velho Testamento, no Novo Testamento, não é assim. Alguém aí depois procura lá o versículo para mim. Acho que é Mateus capítulo 6 ou capítulo 7. Está lá. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Acho que é Mateus, né? Deixa eu pegar aqui. Vou mostrar para você. Embora a gente esteja falando de liberdade, mas eu gosto muito desse assunto. Alguém acha e me ajuda a achar Ivaldo ou Eliette? Eu não sei, acho que deve ser no capítulo 7, né? É no 7, aqui logo no começo. Espera só um minutinho que eu vou te achar aqui. Não tô, a gente com pressa assim acaba não achando. Né? Mas tudo bem, depois a gente procura e mostra para vocês esse versículo aí. Né?
Vamos ver se aqui eu consigo achar a palavra mandamento. Só no Novo Testamento, procura. Então, ali. Eu não consegui. Olho por olho, né? É outra palavra. Aqui, ó, 5:38. Por isso que eu não estava achando, né? Então vamos lá, no 5:38. Ele fala assim, olha, ouvis o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, Jesus Cristo, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que bater na face direita oferece também a outra. E o que quiser pleitear contigo, tira-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Tá certo? E aí tem um determinado momento que ele fala como eu vos amei, não me lembro agora qual é o texto. Depois a gente procura esse texto aí para falar. Mas a gente tem que questionar. Eu questiono. Se Jesus João prometeu... 13, Oi? João 13:34. Pode ser. João 13:34. É isso aí. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Não é como a ti mesmo. Cuidado você, meu irmão. Se você tiver que falar sobre esse versículo, fale-o corretamente. Não confunda, tá? Muito bem, voltando sobre a liberdade, né? Então, lá no Velho Testamento, Jeová, ele promete uma liberdade relacionada às questões territoriais. Vamos ver lá em Juízes 3. Vou abrir aqui para vocês, tá? Então, Juízes, capítulo 3. Cadê aqui? Então, ele fala assim, versos 7 a 9. Ele fala assim, e o Senhor disse a Josué, logo depois que eles saíram ali da terra, do deserto, né? Oi? Você abriu Josué, Juízes, não é? É Juízes. Está em Josué. Não, é verdade. Sorry. Juízes 3, está aqui. Eu enxergo mal, mas tudo bem, vamos lá. Verso 7. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Jeová. E se esqueceram de Jeová, seu Elohim. E serviram aos Balaíns e a Astarote. Continuando. Então, a ira de Jeová se acendeu contra Israel. E ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram a Jeová. E Jeová levantou-lhes um libertador. Libertador da onde? Dessa escravidão aqui. Que os libertou. O sujeito era Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Então tá aí. Houve o quê? Uma libertação dessa questão deles estarem presos a esse povo, né? Na mão de Cusã-Risataim. Né? No Velho Testamento, a gente pode até dizer, né, que existia na maioria dos povos uma servidão aos deuses, a algum tipo de Deus. Né? Para o
o povo judeu, essa servidão, ela estava relacionada com Jeová. Vou parar a partilha aqui, só para você me ver. E este Deus prometia sempre algum tipo de libertação, sempre relacionado às questões territoriais. Só que uma libertação que era territorial, para obter libertação dos povos vizinhos, por meio de guerras, de lutas. Vocês devem se lembrar, por exemplo, de quando Josué entrou ali na Canaã, né? Oi? Fecha o microfone, por favor. Senão eu ouço o que você está dizendo aí. Deixa eu ver se eu descubro quem que é. Acho que já fechou, né? Então tá bom. Maravilha. Ele foi até Jericó e lá eles derrubaram as muralhas de Jericó, entraram e tomaram conta do povo. Né? E se Jeová estivesse em boa vontade, ou seja, se ele estivesse de bom humor, porque Jeová muda muito de humor, diferente do Pai de Jesus Cristo, que não muda de humor. Ele é um Deus, ele é Pai, ele ama seus filhos. Né? Então, ele dava vitória. Né? Senão, eles perderiam a liberdade e seriam escravizados. Então, dependia um pouco do humor. Né? Para você ter uma ideia, lá em Atos 7, ele fala um pouquinho sobre essa questão. Tá? Tem gente reclamando que está cortando. Olha, eu acho que deve ser a sua, viu, Sandra? A sua internet que não está boa. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Vou mostrar para vocês o que está lá em Atos. Né? Em Atos 7, 34 e 35. Então ele fala assim: tendo visto, né, atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. E a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhes aparecera na sarça. Dá uma olhada aqui, ó. Anjo. Quem é que apareceu na sarça? Jeová. Tá certo? Pela mão do anjo Jeová que aparecera na sarça. Então, essa libertação do povo do Egito, Jeová deu uma lei lá para Moisés. Essa lei estava cheia de estatutos, cheio de ordenanças. Né? E Jeová falou assim: olha, se vocês não obedecerem, né, vocês serão dignos de morte. Né? Aquele que se desviar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, é digno de morte. Ou seja, Jeová tirou o povo do Egito para levá-los para outra servidão, que era a servidão da lei. Olha que interessante. Né? Então Jeová levou o povo a servi-lo de maneira escravagista até a lei de Jeová que está lá no Velho Testamento. Né? Por exemplo, é o que a gente leu lá em Josué. Josué 22, quer ver? A gente já leu esse versículo aqui. 22, verso 5. Olha lá. Então, somente tem de cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo de Jeová, vos mandam, que ameis ao Senhor teu, que ameis a Jeová vosso Elohim, e andei em todos os seus caminhos e guardei os seus mandamentos e vos chegueis a ele e os sirvais, olha aqui, ó, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma.
Então Jeová deu uma lei para condenação, para que o homem andasse na linha, né? Vamos dizer assim. Né? Minha mãe falava, menino, anda na linha. Né? Então Jeová também pensou dessa forma. Vou botar esse povo aqui para andar na linha. Né? E não foi para uma liberdade. Jeová não trouxe liberdade territorial. Mas eles estavam cativos àquela lei. Né? Quer ver o que fala em Hebreus 7? Ó, vamos lá, Hebreus 7. Né? Versos 18 e 19. Então ele fala assim, ó, porque o precedente mandamento é abrogado. Essa palavra abrogada aqui, ela é interessante, hein? Por causa da fraqueza e inutilidade. Olha, ó, o precedente mandamento. O que é precedente mandamento? É a lei de Moisés. É abrogado. Abrogar significa desqualificado, desfeito, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Olha o que o escritor de Hebreus fala aqui. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, diferente do mandamento de Cristo, que nos aperfeiçoa espiritualmente. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Ora, antes a gente não tinha essa melhor esperança que se chama Jesus Cristo. Né? Vamos ver lá João 13, 34. Eu tenho que andar um pouco mais rápido aqui, senão eu não vou conseguir. João 13, verso 34. Ele fala assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros, vos ameis. Que também vós uns aos outros vos ameis. O cumprimento da lei era uma condição sine qua non para que o povo alcançasse a Canaã. Então, era assim que Jeová fazia. O nosso Senhor Jesus, ele propõe um outro tipo de liberdade para a gente. Não é territorial, é espiritual. A gente vai ver daqui a pouco. Do ponto de vista do mundo, lá em João 8,34, Jesus faz aquela célebre promessa que todo mundo conhece. E respondeu Jesus, na verdade vos digo, não. É verdade, é isso aí. Não é esse versículo que eu pensava, não. Ele fala assim, na verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Né? Então, tá aí. Existe uma servidão aí do pecado. E Jesus depois ele promete uma liberdade que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o homem comum, a pessoa comum, ela não quer ter nenhum tipo de restrição no que fazer em suas coisas. Percebe? O homem comum, ele quer se sentir livre. E às vezes, esse sentimento de liberdade não corresponde com a liberdade. Essa é a questão. Então, presta atenção no que eu escrevi aqui. O homem comum não quer servir nenhum Deus. Ele quer ser livre. Livre, entre aspas. Ele quer tomar suas próprias decisões. Gozar a vida, viver com intensidade, como se não existisse nem Deus, nem inferno e nem pecado. É assim que o ser humano deseja. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O fato de você não acreditar em Deus, no inferno e no pecado, não significa que eles não existam. Tá? Eu nunca fui, por exemplo, para o Polo Norte. E eu nunca vi um urso polar. Isso não significa que ele não existe. Não é? Então, busca-se, fora da religião, uma liberdade para vamos dizer, se revastelar na vontade, para eu fazer o que eu quiser. Mas o homem acaba sempre servindo ao pecado. Ele não consegue se desfazer do pecado. Sozinho não tem jeito. Ele sempre vai pecar. Mas eu não estou falando daquele pecado assim, sabe, aquele pecadinho lá. Eu estou falando dos verdadeiros pecados, aqueles pecados que é justamente não cumprir a lei de Moisés.
Aí eu anotei aqui alguns versículos, eu vou até falar um pouco mais rápido aqui, porque senão não vai dar tempo. Né? Em 1 Timóteo, se você quiser anotar, anota aí. Né? Em 1 Timóteo, perdão, 2 Timóteo 3, verso 1, né, ele diz assim, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, justamente por essa dependência do pecado. No verso 2, porque haverá homens amantes de si mesmos, aqueles que não querem saber de nada. Né? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de bondade, de piedade, né? Mas negando a eficácia dela. É o que a gente vê isso, né, hoje. Destes, afasta-te, né? Foge, vá de reto, vai longe. Percebe? Esse é o homem natural, que não quer saber de nada. Mas vamos ver do lado de Jesus Cristo. Vamos ver como Jesus Cristo encara a liberdade. Né? Do ponto de vista de Jesus Cristo, lá em Gálatas, no capítulo 5, se anota aí, do verso 1 ao 4, ele fala da liberdade com que Cristo libertou-nos. Então existe uma liberdade em Cristo. Olha que interessante. Que é melhor do que a liberdade prometida por Jeová. Cujo mandamento foi abrogado por fraqueza e inutilidade. Nós lemos isso agora há pouco. É diferente daquilo que Cristo nos promete, que não é fraco, é forte. E que não é inútil, é útil. Percebe? Lá em João 8, capítulo 31, 8, verso 31 e 32, ele fala de uma verdadeira liberdade. Vamos ver, esse versículo é maravilhoso. Você conhece, eu tenho certeza que você conhece. Né? João, capítulo 8, verso 32. Está lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O 32, o 31, né? Vamos ler o 31 antes, né? E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, consequentemente conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não está falando dessa verdade política que estão usando aí. Ele está falando de outra liberdade. Uma liberdade espiritual. A liberdade do pecado. Né? Lá em Romanos, ele fala de uma libertação do pecado. Vamos lá em Romanos, capítulo 6. Depois você lê tudo. Eu não vou ler tudo não, tá? Porque senão não vai dar tempo da gente falar, embora eu esteja quase acabando. Mas anota aí, do verso 17 ao 21. Romanos 6, do verso 17 ao 21. Vamos lá. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, presos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Então aqui o escritor está dizendo, olha, nós entregamos a vocês uma nova forma de doutrina. E libertados do pecado, fostes feitos filhos, servos da justiça. Olha aqui, ó, a liberdade. A nossa liberdade é ser servos de quem? Da justiça. Fala como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois, que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Vamos terminar aqui. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Né? E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. A finalidade das coisas que vos envergonhais é a morte. Mas nós somos livres. E somos servos também.
Deu para perceber nesse texto? Nós somos livres do pecado, mas somos feitos servos da justiça. Né? Tá aqui, ó. Libertos do pecado, servos da justiça. Ah, se eu for livre da justiça, eu serei o quê? Escravo, servo do pecado. Então não existe liberdade. Você escolhe qual liberdade que você quer. Percebe? Você quer ser livre do pecado? Então seja servo da justiça. Você quer ser livre da justiça? Seja servo do pecado. Aí você escolhe. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 22 e 23, ele fala de um conceito de liberdade e servidão a Cristo. Quer ver? Ó? Em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 22. Então tá aqui, ó. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. Olha só que dicotomia, que paradoxo aqui. Olha um paradoxo. Você sabe por que existe esse paradoxo? Eu vou te explicar. Vou terminar de ler esse texto aqui, que você vai entender o porquê desse paradoxo. Então ele fala assim, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Olha lá, foste comprado por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Por que esse paradoxo? Porque Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, ele não tem sanha pelo poder. Ele já tem todo o poder. Então, quando eu me coloco na condição de servo do Senhor, ele simplesmente fala, eu reconheço que você me ama, então eu te liberto. Consequentemente, quando eu sou livre do Senhor, eu tenho por desejo ser servo de Cristo. Servidão a Cristo é sinônimo de liberdade, liberdade do pecado. Por isso a gente tem esse paradoxo. Percebe? Olha só, vamos ver aqui mais uma inversão de valores. Jesus ele é craque nesse aspecto de mudar valores, de mudar conceitos. Quer ver? Lucas 17. Vamos lá, em Lucas 17, verso 33. Olha que legal aqui, ó. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. Olha que paradoxo. Poxa, se eu quero salvar a minha vida, então eu vou perder. E qualquer que perder a sua vida, salvá-la. Outro paradoxo de Cristo. A matemática não é capaz de explicar isso aqui. Não existe equação matemática para explicar isso aqui. Isso aqui é o poder espiritual do Cristo. É o poder espiritual de Jesus nas nossas vidas. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. E eu já caminhando aqui bem para o finalzinho mesmo. E eu vou dizer uma coisa muito séria para você. Se você optou por ser servo de Cristo, se você optou por ser livre do pecado, servo da justiça, saiba que esta tua atitude vai garantir para você uma vida eterna. Maravilhosa. A vida eterna pelo qual o Senhor Jesus nos prometeu. Ele nos prometeu vida eterna. Essa é a verdadeira promessa. Uma vida eterna com o Pai. Né? O Senhor Deus, o nosso Pai, Ele quer que nós nos ajuntemos a Ele. Que nós tenhamos a vida eterna ao seu lado. Mas o diabo não fica feliz com isso. O diabo, ele detesta isso, ele odeia essa nossa decisão. E a própria Bíblia nos garante, garante não é a palavra correta aqui, mas a própria Bíblia aqui, né, o Novo Testamento, aponta para que no final, quando estivéssemos para chegar no momento final, perto do julgamento, perto do retorno de Cristo, a sua igreja seria perseguida. Percebe? Então, existe uma recompensa para a gente, existe um prêmio
que é a vida eterna para nós. Esse é o verdadeiro significado para a gente. Tá certo? Então, nós não vamos ficar impunes pela nossa decisão. Saiba isso você. Você não vai ficar impune. Por quê? Porque no final aconteceriam as perseguições. A igreja de Cristo, ela está sendo perseguida hoje. Se você for olhar na China, no Afeganistão, em países muçulmanos, em países africanos, a igreja de Cristo ela é perseguida e a coisa vai apertar. A situação vai ficar cada vez mais difícil para a gente. Mas nós não precisamos ficar muito preocupados, não. Porque o próprio Jesus nos dá essa resposta, né? Vamos abrir lá em Mateus 10, 28, onde eu encerro. Vou mostrar para vocês aqui. Mateus capítulo 10, verso 28. Ele fala assim, olha que maravilhoso isso, ó. Não temais os que matam o corpo. Não temais. Nosso corpo vai acabar uma hora mesmo. E não podem matar a alma. Essa é a minha decisão. Eu não vou perder a minha alma. Pode vir matar meu corpo, mas a minha alma você não vai levar, não. O que a gente precisa ter medo mesmo é aquele que pode perecer, fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E olha, quando Jesus dá essa advertência aqui pra gente, ele está falando em uma palavra chamada engano. Essa palavra engano pode levar você para o inferno, tanto o seu corpo quanto a sua alma. Então, meu irmão, é isso que significa liberdade para o cristão. O cristão, ele é livre, totalmente livre, mas preso em Cristo. E até costumava, às vezes, quando eu pregava sobre esse assunto, né? E só encaminhando aqui para o final, deixa eu parar a partilha aqui. Eu costumava dizer assim, né? Se você pegar um sujeito que fuma e um sujeito que não fuma, dá um exemplo. Eu posso falar do cigarro porque meu pai fumou a vida inteira até morrer. E ele sofreu demais por causa do cigarro. Meu pai teve muitos problemas de saúde por causa do cigarro. Dos 50 aos 80, a vida dele foi um inferno. Não sei como ele conseguiu resistir tanto tempo assim. Né? Mas meu pai sofria demais. Se você pegar um sujeito como meu pai, um fumante, e um sujeito não fumante, quem é que tem mais liberdade? Lógico que é o não fumante, porque o fumante ele tem duas escolhas, fumar e não fumar. E o fumante, ele tem duas escolhas? Não, ele só tem uma. Qual? Fumar. Ele está preso no cigarro. E isso serve para todas as outras coisas da nossa vida. Eu dei o exemplo do cigarro aqui, porque é o que me veio à cabeça assim, né? Então, veja como a liberdade ela é relativa. Eu escolhi, eu optei por ser livre do pecado e servo da justiça. Eu prefiro isso para a minha vida, percebe? Eu prefiro estar cativo, preso a Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo, ele é um sujeito que ele tinha valores. Ele tem, né? Não tinha. Ele tem valores sublimes. E a Bíblia pede para que eu me revista de Cristo. Né? Paulo dá esse conselho. Revistai-vos de Cristo. Ou seja, Paulo está falando assim, olha, adquira os valores de Cristo para a sua vida. Por quê? Porque isso é ganho. Isso é liberdade. Percebe? Então eu encerro aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Alguns versículos eu não consegui passar, mas eventualmente você deve ter anotado, ou senão você reveja essa gravação. E aí fica na sua liberdade. Tenha liberdade, mas a liberdade espiritual, a liberdade de escolher a Cristo. Ok? Deus abençoe você. Eu pedi para a Eliette assumir esse finalzinho enquanto eu termino a gravação.